Olá, você sabia que quem mora em condomínio pode ser responsabilizado caso haja alguma irregularidade em contratos, por exemplo, de empresas terceirizadas, irregularidades trabalhistas? Bom, esta é uma denúncia que está sendo feita pelo Sindicato de Empresas de Asseio, Conservação e Locação de Mão de Obra de Mato Grosso. E um pouco mais sobre esse assunto nós vamos conversar com o presidente do SEAC, Salmen Ghazali. Obrigada por estar aqui conosco e passar aqui as suas informações. Vocês estão trazendo denúncias nesse sentido, né? Que tipo de irregularidades vocês têm detectado em relação a contratos de condomínios, enfim? Olá, Leide, um prazer estar aqui com vocês hoje. Nós verificamos, a partir do ano de 2014, algumas irregularidades nessas contratações, terceirização em condomínios, né? De lá para cá, nós viemos observando que essas irregularidades vêm aumentando. Então, o ano passado, nós resolvemos, através de uma Assembleia Geral com empresários, resolvemos levar o problema para a Procuradoria Regional do Trabalho e Emprego, na forma de denúncia. O que consta nessas denúncias? Consta salários a menor, desvio de função, recolhimentos de tributos em desacordo com a legislação. E um fator agravante nessa situação é que, ao final, se a empresa que estiver prestando serviço de forma irregular não conseguir honrar com esse compromisso de forma retroativa, porque quando ocorre uma fiscalização, pode se retroagir até 5 anos, né? Então, de 2014 para cá. Se a empresa não conseguir honrar, o síndico vai poder responder de forma civil e criminal, e a parte do prejuízo pode ser distribuída, né, para os condôminos que terão que arcar com essas diferenças. Então, dentre essas denúncias, também você falou em questões de tributárias, isso são crimes e fraudes tributários, é muito sério, né? Como é que, por exemplo, um morador, um condômino, ele pode perceber que está existindo? Que tipo de prática é ilegal, por exemplo? Que o senhor pode exemplificar para a gente? Essa pergunta é extremamente importante, porque os condôminos hoje, eles não dão muita relevância para as assembleias, para as contratações, e depois são surpreendidos e pagam, às vezes, sem saber, na taxa condominial. Né? A taxa condominial aumenta repentinamente e muitas vezes nem sabem por que aumentou, né? A contratação, a sonegação, ela tem que ter algum tipo de apoio, ou pelo menos uma vista grossa, né? Por parte do síndico, do contador e até do advogado do condomínio, porque ela tem que seguir um regramento, né? Então, quando está ocorrendo sonegação fiscal, ou desvio de função, ou acúmulo de função, geralmente tem alguns envolvidos ali que estão propiciando esse tipo de problema. Porque, inclusive, são situações difíceis de serem provadas, né? Como é que, por exemplo, se vocês conseguiram reunir provas dessa denúncia que vocês fizeram? Sim. As provas, elas são muito fáceis de serem encontradas, na verdade. É só você descer ou ir até o síndico e falar, eu quero a pasta de prestação de contas. Na pasta de prestação de contas tem os valores que foram recebidos e como que eles foram gastos. Tem o contrato de prestação de serviço, a relação dos empregados que foram contratados, o valor do salário, os recolhimentos dos tributos e todo tipo de informação que é necessário para que você encontre irregularidades ou encontre tudo regular, né? Mas na maioria dos casos que nós temos observado aí, é uma prática assim quase generalizada já. Né? O senhor percebeu, por acaso, se houve um aumento nesse tipo de prática depois da reforma trabalhista, que deu uma flexibilizada nessas questões de contratos, de terceirização? Houve essa diferença? Isso também é uma pergunta extremamente importante, essa que você está fazendo. Depois da reforma trabalhista, não houve um aumento. Como eu disse para você, de 2014 para cá, 2013 para cá, em Cuiabá, né, nós observamos. Mas isso, na verdade, está acontecendo no Brasil inteiro. Virou, assim, praticamente um modus de trabalho, de
condomínios, administradoras de condomínio e algumas prestadoras de serviço. Mas com a reforma trabalhista e com um programa do governo federal, mais especificamente da Receita Federal, que entra em vigor agora dia 1º, entra em vigor não, o quinto módulo dele entra agora dia 1º de julho e depois o final, a implantação total 1º de janeiro. Vem colocar um freio nesse tipo de situação. O problema é o passivo que foi criado retroativo nos últimos 5 anos, né? Então os condôminos, eles precisam se informar, eles precisam definir as responsabilidades, né? Até para eles se precaverem. Isso é uma questão assim, quase de cunho social já, porque, como eu disse, está atingindo o país inteiro, em Cuiabá com muita força. E no interior do estado, vocês têm percebido? A situação é a mesma. Aonde tiver condomínios, tem algum tipo de prestação de serviço. E essa prestação de serviço ela vem ocorrendo de forma não muito legal. Nessa denúncia que vocês fizeram, eu sei que vocês já levaram para a Procuradoria Regional do Trabalho, corre em segredo de justiça, né? Mas assim, vocês pontuaram condomínios específicos, sem precisar falar o nome, mas chegaram a nominar essas práticas ou empresas terceirizadas? Nós indicamos algumas empresas como exemplos, algumas administradoras de serviço e como que todo o sistema opera, né? Nós indicamos tudo isso. De forma que ficou claro como que a Procuradoria pode comprovar, além dos documentos que nós já juntamos, né? Como ela pode comprovar de forma muito fácil todas as alegações que estão na denúncia. Bom, vocês são um sindicato das empresas de asseio, conservação, locação de mão de obra. O que seria hoje considerado, ou que é hoje, um contrato legal, né? Porque a pessoa, olha, eu vou contratar uma empresa para o meu condomínio para fazer a prestação de algum desses serviços. Quais são, né, os requisitos que a empresa tem que estar cumprindo para estar na legalidade? Primeira coisa que precisa observar é o enquadramento sindical. Como que está ocorrendo a fraude hoje, né? E ela está ocorrendo assim, ó. Quando o condomínio contrata um porteiro, ele contrata diretamente, ele tem que obedecer uma convenção coletiva de trabalho, que é a convenção coletiva dos condomínios. E quando ele terceiriza, ele tem que obedecer a convenção coletiva das empresas que terceirizam, né? Como até o momento a convenção coletiva de trabalho dos condomínios, ela tem um custo muito menor, porque foi negociada dessa forma, as empresas que terceirizam utilizam essa convenção. Então, dessa forma, ocorre uma fraude, né? É um artifício contábil até, que permite que o custo daquela empresa seja diminuído. E isso causa prejuízo para a Fazenda Pública Municipal, para a Fazenda Pública Federal e principalmente para os empregados. Causa prejuízo para a concorrência? Causa muito prejuízo, porque a concorrência que quer andar corretamente tem que suportar o ônus maior do que aquelas empresas que estão utilizando desse artifício. Para quem é empregado dessas empresas, se ele perceber, por exemplo, que a empresa, né, que ele é contratado está pagando a menor, ele tem que entrar pessoalmente com processo na Justiça do Trabalho, ele pode via sindicato, vocês estão movendo algum tipo de ação também nesse sentido para os empregados? Sim, no ano passado nós ingressamos com algumas ações, surtiram resultados, mas a prática não parou. E o empregado, já existem muitos empregados que já perceberam a diferença salarial que ele tem como empregado dessas terceirizadas inidôneas em relação às empresas que estão cumprindo a convenção coletiva legítima, né? E ele pode procurar o Ministério do Trabalho e Emprego, ele fazer uma denúncia individual, ele pode fazer essa denúncia de forma coletiva, ele pode procurar o Sindicato dos Empregados nas empresas de terceirização, que também tem legitimidade para mover ações, e até o sindicato patronal, se ele quiser, né? Mas ele tem meios para buscar os direitos deles, retroativos, e inclusive existe o agravante de que quando ele for fazer isso, os próprios órgãos de controle, de recolhimento de tributos vão verificar
que a sociedade está sofrendo bastante, está deixando de arrecadar com relação a esse tipo de trabalho. Nesses casos, esses empregados eles são contratados pela CLT, são carteira assinada. A carteira assinada, eles têm a convenção coletiva deles, que seria de terceirização, mas muitas vezes, como foi falado, eles utilizam a convenção coletiva dos condomínios porque ela tem um custo, paga um salário menor, não tem um benefício, ou um benefício ou outro que esteja previsto na convenção coletiva da categoria deles, realmente. Bom, para a gente encerrar, mais algum destaque que o senhor gostaria de falar nesse sentido, algum alerta, né? Como é que as pessoas podem, de repente, se tiverem ainda dúvidas, né? Podem procurar o sindicato para saber mais informações? Sim, na verdade, o nosso foco hoje é o condômino. Porque se o condômino tiver consciência, se ele for esclarecido do que está acontecendo, provavelmente ele vai descer para as reuniões, vai nas assembleias, vai pedir as prestações de conta, vai verificar mais aquilo que é dele, né? Vai cuidar com mais carinho sobre aquilo que ele é proprietário. Então, nós temos o Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação, que tem o telefone 3642-1489 e fica aberto assim para que eles escolham o Ministério do Trabalho ou a própria Receita Federal, a Receita Municipal. Nós encaminhamos, nós estamos lá querendo que o mercado fique igual para todas as empresas. E de tabela por tabela, os trabalhadores também não venham a sofrer essa desigualdade que está ocorrendo aí nas contratações. Não, então a dica de ouro se você não sabe se está regular ou irregular, você como condômino pede a documentação, dá uma olhada, se não entendeu alguma coisa, procura um dos órgãos, né? Como prevenção, né? Exatamente. Tá joia, obrigada por ter vindo aí e trazido esses esclarecimentos. Eu que agradeço. Nós conversamos com Salmen Ghazali, que é o presidente do SEAC, que é o Sindicato das Empresas de Asseio, Conservação e Locação de Mão de Obra de Mato Grosso. E é muito importante, gente, essa informação. Então, você que mora em condomínio, você pode fazer esse papel de fiscalizar, de procurar saber se a empresa terceirizada do seu condomínio está legal, está com os contratos regulares, está tudo certo, para que depois não haja aí uma ação, não haja, de repente, uma responsabilização que vai doer no bolso de cada um, né? Vou repetir aqui o telefone que o Salmen passou, lá do SEAC, 3642-1489. Essa entrevista fica disponível no nosso canal do YouTube e também nos sites RDTV e RD News. É só assistir, curtir e compartilhar. Até a próxima.